Pelos Amici Curiae, Conecta Direitos Humanos, Justiça Global e Associação de Proteção do Meio Ambiente de Cianorte, a Promac, para o Dr. Oscar Vilhena Vieira. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima senhora ministra, eu venho aqui representando duas organizações de direitos humanos e uma organização ambiental. E evidente, como já foi muito bem apresentado pelo excelentíssimo senhor advogado-geral da União, essa questão afeta diretamente interesses relativos ao meio ambiente e afeta diretamente interesses relativos aos direitos humanos. Esse tribunal tem mais uma vez a possibilidade ou a oportunidade de enfrentar uma questão que não é só de interesse brasileiro. Eu acho que, como na decisão sobre as células-tronco, o Brasil está na frente numa decisão fundamental. Iremos aceitar que os resíduos indesejados de modelos de desenvolvimento pouco sustentável sejam depositados aqui, neste canto do mundo, ou não? Será que essa corte aceitará que o mundo continue produzindo e enriquecendo de maneira absolutamente injusta e que o fruto dessa injustiça, em alguma medida, nesse caso, um fruto da injustiça ambiental, seja de nossa responsabilidade, e não daqueles que as produziram? Eu acho que essa é a questão política que está colocada frente a esta corte nesta tarde. A questão jurídica, ao meu ver, é uma questão mais simples. O que nós precisamos saber é se todas essas políticas públicas que foram elaboradas, como também já foi dito, por diversos dos governos que sucederam a partir da Constituição de 1988, se essas políticas devem se curvar aos compromissos internacionais que o Brasil eventualmente assumiu. Não quero nem argumentar aqui, mas acho que é bastante razoável levantar que nem esses compromissos internacionais poderiam levar ao desfecho que está se pretendendo àqueles que entram com as liminares. Ou seja, a própria Convenção da Basileia, como foi claramente apresentado pela ilustre relatora, ela possibilita que haja restrições em função dos danos ambientais. Bom, mas essa me parece ser a questão jurídica fundamental. Afinal, a nossa legislação, fundada na Constituição, ela deve se curvar a esses compromissos, tanto no âmbito do GATT, OMC, e os compromissos no âmbito do Mercosul? Bom, vamos aos fatos, e vários deles foram aqui ditos, eu não vou reproduzi-los, mas apenas alguns deles que me parecem mais dramáticos. A União Europeia tem produzido uma quantidade absolutamente descomunal de lixo em termos de pneus. São mais de 180 mil toneladas por ano que eles não conseguem absorver. Durante a década de 90, o Brasil se tornou o principal emissário disso. O Brasil sozinho consumia 20% de todo o lixo de pneus produzido pela União Europeia. E a partir dessas restrições que foram se sucedendo, o Brasil foi reduzindo o seu papel como repositário destes pneus. Hoje nós chegamos a razoavelmente 7 milhões de pneus, aparentemente 7 milhões de pneus, que nós continuamos recebendo da União Europeia em face das liminares que estão aqui sendo discutidas. Qual é o problema, ao meu ver, central que nós estamos aqui defrontando? Em primeiro lugar, nós não vivemos sem os pneus. Nós temos que fazer pneus e, infelizmente, nós produzimos eles em larga escala. No entanto, outros produtos podem ser metabolizados pelo meio ambiente. Os pneus têm uma enorme dificuldade em passar por esse procedimento, vamos dizer, ecologicamente sustentável. Uma grande parte dos pneus que são reutilizados, como pneus e posteriormente são reutilizados na indústria de cimento, por exemplo, na queima, da indústria de asfalto, eles geram resíduos altamente nefastos ao meio ambiente. Ou seja, mesmo que reutilizados, eles continuam sendo maléficos ao meio ambiente e, consequentemente, à saúde da população brasileira. No entanto, como sabemos,
a indústria não tem dado conta de cumprir com aquelas obrigações da Resolução 258 e dar o tratamento necessário a todos esses pneus. Temos um passivo, são cerca de 40 milhões de pneus. Aonde vão esses 40 milhões de pneus? Vão para o lixo. 30% do lixo brasileiro, como nós sabemos, não recebe qualquer tratamento. E essa é uma palavra que me parece muito ambígua. Nós nos acostumamos desde pequeno a jogar as coisas do lixo, mas esse é um conceito que não existe. Se eu jogar essa caneta no lixo, nesse plenário, se nós tomarmos esse plenário como mundo, essa caneta não sai do mundo, ela não sai desse plenário. Se todos nós depositarmos as nossas canetas no canto desse plenário, em centenas de anos não haverá mais como sentar dentro desse plenário. E é isso que nós estamos nos permitindo. Nós estamos nos permitindo ser esse canto onde os outros jogam os seus pneus que não mais têm condição de serem utilizados. Esse é um desafio enorme, porque nós não estamos só jogando pneus. Nós estamos jogando os grandes temas da humanidade hoje, da sustentabilidade. Evidente, nós temos que produzir menos pneus, usar menos pneus. Evidente, nós temos que aumentar a nossa tecnologia e dar um processamento mais adequado aos pneus inúteis. Mas enquanto nós não somos capazes de fazer tudo isso, a nossa tarefa muito modesta é restringir e responsabilizar aqueles que estão produzindo pneus, querendo se destituir dos ônus de fazê-lo e de usá-lo. Ou seja, o Brasil não pode se permitir a esta situação de ser o país subdesenvolvido, se assim o fizer, que aceita os detritos dos outros. Tá? Bom, para ir concluindo a minha sustentação. As regras estabelecidas pelo Poder Executivo são válidas. É evidente que são válidas. É evidente que a Constituição estabelece, por intermédio do seu artigo 225, inciso, uma obrigação do Estado de operar, de criar políticas para que o meio ambiente seja preservado. É evidente que o artigo 196 da Constituição estabelece uma obrigação ao Estado para que ele crie políticas, inclusive políticas econômicas, como aqui já foi dito, para a preservação da saúde pública. É evidente, como diz o artigo 176, que o Estado pode sim interferir no domínio econômico com a finalidade de preservação ao meio ambiente. São pelo menos 3 artigos fundamentais da nossa Constituição que estão em xeque. Eu gostaria, como último parágrafo, de dizer que a Constituição de 1988, ela é, nesse aspecto peculiar, uma Constituição que anteviu a grande crise ambiental que nós nos demos conta a partir do ano 2000. Ela é uma Constituição que estabelece de maneira muito clara um pacto intergeracional. Ela é uma Constituição que busca corrigir a nossa miopia social. Ou seja, a nossa percepção, a nossa ação de maximizar os nossos interesses imediatos, buscando o enriquecimento rápido, em detrimento das gerações futuras. É isto que a Constituição faz ao estabelecer o seu artigo 225. Ela preserva o direito dos nossos filhos, dos nossos netos e das próximas gerações de terem os mesmos direitos que nós nos demos. E está sobre os ombros desta Corte preservar esses direitos. Muito obrigado.